O que Jesus Cristo revelou em João 3,16, que muitos ignoram até hoje. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você conhece João 3,16. Não é novidade. Já ouviu esse versículo tantas vezes que ele quase perdeu o impacto. Está na memória, mas não necessariamente no coração. E mesmo assim, apesar de conhecer, há dias em que o cansaço aparece sem pedir licença. Um cansaço que não é físico, é mais fundo. É aquele peso estranho de quem acorda já cansado, como se estivesse atrasado para alguma coisa invisível. Você tenta organizar a vida, faz o que é certo, evita o que sabe que não faz bem, ora quando dá, confia quando consegue. Mas, em silêncio, existe uma pergunta que insiste em voltar. Por que ainda me sinto assim? Por que essa ansiedade que não explica? Por que essa sensação de estar sempre devendo algo, mesmo quando tudo parece em ordem? Talvez você não fale sobre isso com ninguém, porque por fora está tudo funcionando. As pessoas veem alguém firme, alguém de fé, alguém que segue em frente. Mas por dentro, a mente não desliga. O coração vive em alerta, como se algo pudesse dar errado a qualquer momento, como se você precisasse estar sempre preparado, sempre forte, sempre certo. E isso cansa. Cansa tentar sustentar uma imagem de controle quando, no fundo, você só queria descansar. Cansa acreditar em um Deus que ama, mas viver como se esse amor precisasse ser constantemente confirmado por esforço, comportamento e desempenho espiritual. Cansa sentir que, se você falhar, algo pode se perder. O mais estranho é que esse conflito acontece justamente em quem acredita. Não é falta de fé, é excesso de responsabilidade emocional. É viver como se tudo dependesse de você, como se Deus observasse à distância, esperando você acertar para então se aproximar. E é aqui que mora o incômodo silencioso. Você conhece o amor de Deus em teoria, mas vive como se estivesse sozinho na prática. Você sabe que Ele ama o mundo, mas, quando a noite chega, os pensamentos aceleram e o medo sussurra que talvez você não esteja incluído como deveria. Você já se perguntou por que tanta gente que crê vive em estado de sobrevivência emocional? Por que tantos corações cristãos estão cansados, tensos, sobrecarregados, mesmo repetindo promessas todos os dias? Porque a paz parece sempre algo futuro, nunca presente. Talvez ninguém tenha te dito isso de forma clara, mas João 3,16 não foi revelado para pessoas fortes, resolvidas e seguras. Ele nasceu em um momento de dúvida, de conflito interno, de busca silenciosa. Ele não foi uma frase solta, foi uma resposta. E talvez você esteja vivendo exatamente a mesma pergunta que existia naquele encontro. Porque quando Jesus fala de amor, Ele não está falando de um conceito distante. Ele está tocando diretamente nessa ansiedade que você sente agora, nesse medo de não ser suficiente, nessa sensação de que precisa se esforçar mais para merecer descanso. E a pergunta que fica no ar, sem resposta imediata, é simples e profunda ao mesmo tempo. Se Deus amou tanto, por que o coração ainda vive em alerta? O que exatamente Jesus revelou ali que muita gente escuta, mas não permite que transforme a forma de viver? Não sai agora. Existe algo nesse versículo que não foi feito para ser apenas lembrado, mas para ser vivido. Algo que confronta esse controle silencioso que te esgota. Algo que começa exatamente onde você está, do jeito que você está. João 3 não começa com uma multidão. Não começa com aplausos, milagres públicos ou perguntas teológicas em voz alta. Começa com alguém que escolhe a noite. E isso não é um detalhe pequeno. A noite é o lugar de quem não quer ser visto, de quem tem algo a perder, de quem carrega conflitos que não cabem em discursos religiosos. Nicodemos não era um iniciante na fé. Ele conhecia as Escrituras. Era respeitado. Tinha posição, reputação e respostas prontas para quase tudo. Mas mesmo assim, algo dentro dele estava desalinhado. Algo não encaixava. Por isso ele vai até Jesus quando ninguém está olhando. Não para discutir ideias, mas porque a alma dele estava inquieta. Existe um tipo de cansaço que não vem da ignorância, mas do excesso de informação sem transformação.
Nicodemos sabia muito, mas dormia mal. Entendia as regras, mas não sentia descanso. Cumpria deveres espirituais, mas carregava um vazio difícil de explicar. E talvez você se reconheça nisso mais do que gostaria de admitir. Ele chega chamando Jesus de mestre. Usa o título certo, a linguagem correta. Mas Jesus não responde ao que Nicodemos diz. Ele responde ao que Nicodemos sente. Antes mesmo de qualquer pergunta clara, Jesus toca no ponto mais profundo. É como se dissesse: eu sei por que você veio. Eu sei o que te trouxe até aqui. Jesus não expõe Nicodemos. Não o corrige com dureza. Não o diminui por saber menos do que aparenta. Jesus o acolhe no lugar exato onde ele está confuso. Isso revela algo essencial sobre o coração de Deus. Ele não se incomoda com perguntas feitas no escuro. Ele não rejeita quem chega cheio de conflitos internos. João 3,16 nasce nesse ambiente, não em um palco, não em um culto. Nasce em uma conversa íntima, carregada de tensão emocional. Um homem dividido por dentro, falando com um Deus que não se assusta com divisões internas. Um coração inquieto encontrando um amor que não exige performance para se aproximar. Quando você entende isso, o versículo muda de lugar dentro de você. Ele deixa de ser um slogan e se torna um abrigo. Porque não foi dito para pessoas que já estavam em paz. Foi revelado para alguém que vivia exatamente essa mistura de fé, medo, controle e insegurança. Nicodemos não foi até Jesus porque estava tudo bem. Ele foi porque algo estava quebrado por dentro. E Jesus não diz: resolva isso primeiro. Jesus entra no conflito. Ele conversa, ele explica, ele conduz com paciência, ele permanece. Talvez você também esteja vivendo sua própria noite. Não uma noite literal, mas esse espaço interno onde as perguntas aparecem quando o barulho externo some. Onde você percebe que saber sobre Deus não é a mesma coisa que descansar em Deus. Onde a fé existe, mas a paz ainda não se estabeleceu. João 3,16 não ignora esse estado emocional. Ele nasce dele. Ele responde a ele. E isso muda tudo. Porque significa que o amor de Deus não é uma recompensa para quem chega resolvido, mas um encontro com quem chega cansado, confuso e cheio de perguntas não respondidas. E isso prepara o terreno para algo ainda mais profundo. Porque se esse amor surge no meio da confusão, então talvez ele não esteja esperando você melhorar para agir. Talvez ele já esteja em movimento, antes mesmo de você entender tudo. Existe um detalhe em João 3,16 que passa despercebido porque é simples demais. Justamente por isso é ignorado. Jesus não diz que Deus amou o mundo depois que ele mudou. Não diz que amou quando melhorou, quando se arrependeu, quando começou a fazer tudo certo. Ele diz que Deus amou o mundo quando ele ainda era mundo, confuso, perdido, quebrado, em desordem. Essa revelação desmonta uma lógica muito presente no coração humano. A ideia de que o amor vem depois do ajuste. Primeiro você melhora, depois é aceito. Primeiro você se organiza, depois descansa. Mas Jesus inverte essa ordem. Ele apresenta um Deus que ama antes, que age antes, que entra na história quando ninguém pediu permissão. O envio do Filho não foi uma resposta ao arrependimento do mundo. Foi o início dele. Deus não esperou sinais de melhora para se aproximar. Ele se aproximou para que a mudança fosse possível. Isso muda completamente a forma de se relacionar com ele. Porque tira o peso de tentar alcançar algo que já foi oferecido. Muita gente vive como se estivesse sempre em fase de teste espiritual. Como se o amor de Deus estivesse condicionado ao desempenho diário. Um dia bom aproxima. Um dia ruim afasta. Essa mentalidade gera vigilância constante, medo de errar e uma tentativa silenciosa de controle. Mas João 3,16 não sustenta essa lógica. Quando Jesus diz que Deus amou o mundo, ele não está falando de uma ideia abstrata. Ele está falando de pessoas reais, com falhas reais, vivendo conflitos reais. Pessoas que ainda não entenderam tudo, que ainda erram, que ainda têm medo, e mesmo assim, são alcançadas. Isso revela um Deus que não reage, mas age. Um Deus que não observa de longe esperando melhora,
mas entra na história para sustentar quem não consegue se sustentar sozinho. Um Deus que não oferece amor como prêmio, mas como ponto de partida. Essa é a parte que muitos ignoram, porque aceitar esse tipo de amor exige abrir mão do controle, exige parar de tentar provar valor, exige confiar que Deus está agindo mesmo quando você não está no seu melhor momento. E isso assusta, porque a mente foi treinada para acreditar que tudo precisa ser conquistado. Jesus não veio porque o mundo estava melhorando. Ele veio porque o mundo estava perdido. E perdido não é apenas quem não crê. Perdido é quem se perdeu de si mesmo tentando ser suficiente. Perdido é quem carrega fé, mas vive cansado por dentro. Quando você entende isso, o versículo deixa de ser uma promessa distante e se torna uma base. Algo sólido, algo que sustenta. Porque se o amor de Deus antecede a mudança, então você não precisa fingir força para se aproximar. Você pode chegar exatamente como está. Essa revelação prepara o coração para uma pergunta inevitável. Se esse amor não depende de desempenho, por que tanta gente vive esgotada tentando merecê-lo? Onde foi que a relação com Deus se transformou em dívida emocional? Essa pergunta precisa ser enfrentada, porque enquanto ela não for respondida, o coração continuará em alerta, mesmo conhecendo o versículo. Existe um erro silencioso que não costuma ser percebido, mas que drena a energia emocional de quem crê. Não é um pecado escandaloso, não é abandono da fé, é algo mais sutil. É viver como se o amor de Deus precisasse ser merecido todos os dias. Como se João 3,16 fosse verdadeiro, mas frágil. Como se pudesse se perder com um erro, um pensamento errado ou um dia de fraqueza. Essa lógica cria um estado constante de vigilância interna. Você começa a se observar o tempo todo. Avalia suas atitudes, suas emoções, suas reações. Quando vai bem, sente alívio. Quando falha, sente culpa. Não uma culpa que conduz ao arrependimento, mas uma culpa que paralisa e distancia. Uma sensação constante de estar em dívida. Esse é o cansaço espiritual que muitos carregam sem nomear. Não é falta de fé, é excesso de cobrança. Não é ausência de Deus, é a tentativa humana de controlar a relação com Ele. Como se fosse possível garantir amor por desempenho. Como se o coração precisasse estar sempre em ordem para merecer cuidado. Essa crença esgota porque coloca o peso da sustentação nas suas mãos. Você se torna responsável por manter a paz, a fé, a constância, o acerto. E quando algo sai do lugar, a mente conclui rapidamente que Deus se afastou. Mas o que se afastou, na verdade, foi a confiança. João 3,16 confronta essa mentalidade de forma direta, porque apresenta um amor que não é meta, mas fundamento. Não é algo a ser alcançado, mas algo sobre o qual se pisa. Um chão firme, um ponto de apoio. Quando o amor vira meta, você vive correndo. Quando vira chão, você aprende a descansar. Muitos confundem disciplina espiritual com cobrança emocional. Confundem crescimento com pressão. Confundem santidade com medo de errar. E isso cria cristãos cansados, ansiosos, tensos, sempre tentando se manter à altura de algo que acreditam poder perder. A pergunta que precisa ser feita é desconfortável, mas libertadora. E se o amor de Deus não fosse algo que você precisa conquistar, mas algo que já sustenta você mesmo nos dias em que tudo parece fora do lugar? E se a relação com Deus não fosse baseada em desempenho, mas em confiança? Enquanto essa crença não é quebrada, o coração permanece em alerta, sempre esperando o próximo erro, sempre tentando compensar, sempre se esforçando para não decepcionar. Isso rouba a paz, enfraquece a fé e transforma a espiritualidade em peso. Mas quando essa lógica começa a cair, algo muda. O corpo relaxa, a mente desacelera, a fé deixa de ser um esforço constante e se torna um lugar de apoio. E é nesse ponto que o versículo começa a ser ouvido de outra forma. Não como cobrança, mas como cuidado. Essa quebra prepara o coração para algo mais profundo, porque entender o amor é uma coisa. Sentir esse amor falando diretamente com você, agora, é outra completamente diferente. E é isso que vem a seguir. Agora não é o momento de analisar. Não é o momento de explicar.
É o momento de permitir. Porque existe uma diferença profunda entre entender algo e deixar que isso toque você. João 3,16 foi repetido tantas vezes que a mente aprende a se defender dele. Escuta, reconhece, mas não deixa entrar. Por isso, antes de qualquer coisa, desacelera por dentro. Respira com mais atenção. Não para fazer algo técnico, mas para sinalizar ao corpo que não há ameaça agora. O coração só escuta quando não está em estado de alerta. E talvez essa seja a primeira vez em muito tempo que você se permite apenas estar aqui, sem tentar corrigir nada, sem se justificar, sem se preparar para nada. Agora, imagine Jesus falando, não para uma multidão, não em um tom forte, mas em uma conversa real, próxima, quase baixa. Ele não está ensinando um conceito. Ele está respondendo a um coração cansado. Ele está falando com alguém que vive exatamente esse conflito entre fé e controle, entre crença e exaustão. Quando ele diz que Deus amou o mundo, não pense em algo distante. Pense em presença, em movimento, em iniciativa. Pense em alguém que não esperou você entender tudo para se aproximar. Alguém que entrou na sua história sem exigir que ela estivesse organizada. Quando ele fala de dar o filho, não ouça como sacrifício abstrato. Ouça como decisão, como escolha consciente de não deixar você sozinho no peso da existência. Não foi um gesto simbólico, foi uma intervenção. Deus não observou o caos humano, ele entrou nele. E quando ele fala de vida, não limite isso a depois. Não empurre para o futuro. Vida começa onde o medo perde força, onde o controle começa a cair, onde você percebe que não precisa sustentar tudo sozinho. Vida começa quando o amor deixa de ser ideia e se torna experiência. Agora, escute o versículo como se fosse a primeira vez. Não com os ouvidos, mas com o lugar onde o cansaço mora. Deixe que as palavras atravessem as defesas. Não tente sentir algo específico. Apenas permita que elas estejam aqui, sem resistência. Talvez surja um desconforto, porque receber amor sem condição confronta o hábito de se cobrar. Talvez surja silêncio, talvez emoção, talvez nada aparente, não importa. O que importa é que, nesse momento, você não está fazendo nada para merecer. Você está apenas recebendo. Isso não é passividade, é confiança. É reconhecer que Deus age enquanto você descansa, que Ele fala enquanto você escuta, que Ele cuida enquanto você solta um pouco do peso. Esse momento não é sobre mudar comportamento. É sobre mudar posição interna, sair do lugar de quem precisa provar e entrar no lugar de quem confia. Porque só a partir daí a transformação acontece de forma verdadeira. Fica mais um pouco aqui. Porque o que você acabou de ouvir não foi apenas um versículo. Foi um convite. E ele não termina agora. Ele continua no jeito simples como você vive os próximos momentos. O que transforma a vida não são grandes decisões ocasionais, mas pequenos movimentos repetidos. O coração não aprende pela complexidade, aprende pela constância. Por isso, depois de ouvir João 3,16 de um lugar diferente, é preciso algo simples o suficiente para caber no dia a dia, especialmente nos momentos em que a mente volta a correr e o medo tenta retomar o controle. Aqui estou. Essas duas palavras parecem pequenas, mas carregam uma mudança profunda de postura. Elas não significam prontidão, significam presença. É o oposto de fugir para a distração, para a preocupação excessiva, para o controle. Dizer aqui estou é sair do lugar de ausência emocional e voltar para o agora, reconhecendo que Deus não está em outro momento, mas exatamente onde você está. Eu confio. Confiar não é entender tudo, é abrir mão da necessidade de prever cada resultado. Essas palavras quebram o hábito de tentar se proteger o tempo todo. Quando você diz eu confio, está dizendo que não precisa carregar sozinho o peso do que ainda não aconteceu. Está permitindo que Deus atue onde sua força não alcança. Cuida de mim. Essa talvez seja a frase mais difícil para quem aprendeu a se virar sozinho. Porque pedir cuidado exige vulnerabilidade. Exige admitir limites.
Mas espiritualmente, essa frase reposiciona tudo. Ela tira você do centro da responsabilidade absoluta e reconhece Deus como alguém ativo, presente, atento. Essas palavras não são fórmula, não funcionam como repetição mecânica. Funcionam quando ditas com honestidade. Podem ser ditas em voz baixa, antes de dormir, quando a mente insiste em revisar o dia. Podem ser ditas pela manhã, antes de enfrentar decisões. Podem ser ditas no meio do medo, quando o corpo entra em alerta sem motivo claro. O poder não está nas palavras em si, mas no que elas desarmam dentro de você. Elas interrompem o ciclo de cobrança. Elas devolvem o corpo ao estado de segurança. Elas lembram o coração de que o amor de Deus não precisa ser ativado, porque já está em movimento. Com o tempo, isso se torna hábito. Um retorno constante ao lugar de confiança. Um lembrete diário de que você não precisa merecer descanso. Ele já foi oferecido. João 3,16. Deixa de ser algo que você lembra e passa a ser algo que você vive, nos detalhes mais comuns do dia. E quando esse hábito se forma, algo muda na forma como você atravessa a vida. Menos tensão, menos medo, mais entrega. E isso prepara o coração para o último movimento, que não é um encerramento, mas um convite silencioso para continuar. Esse vídeo não é para todos. É para quem chegou até aqui porque algo dentro precisava ouvir isso agora. Não por curiosidade, não por hábito, mas por necessidade. Porque existem momentos em que o coração está cansado demais para discursos e só precisa de verdade simples, dita com cuidado. Talvez nada externo tenha mudado enquanto você ouvia. Os problemas continuam lá. As decisões ainda precisam ser tomadas. A vida segue, mas algo interno pode ter se deslocado. Um pouco menos de tensão, um pouco mais de espaço, um pouco mais de confiança, onde antes só havia cobrança. João 3,16. Não foi revelado para ser admirado à distância. Foi revelado para ser habitado, para se tornar um lugar de retorno quando o medo reaparece. Um ponto de descanso quando a mente tenta assumir tudo de novo. Um lembrete silencioso de que você não está sozinho, mesmo quando se sente assim. Não há nada que você precise prometer agora. Nenhuma decisão grandiosa. Nenhuma performance espiritual. Apenas permanecer nesse entendimento. Voltar a ele quando esquecer. Repetir quando o controle tentar reassumir o comando. Permitir que esse amor seja chão, não meta. Se isso tocou você, não é por acaso. Existe algo poderoso em reconhecer, mesmo em silêncio, que você recebe esse amor, não como ideia, mas como realidade presente. Isso muda a forma como você respira, como reage, como atravessa os dias difíceis. Leva isso com você. Usa nos momentos comuns, nos instantes de medo, nas noites em que a mente não descansa. Deixa que João 3,16 continue falando, não como um versículo distante, mas como uma voz que acompanha. E quando você voltar aqui, não será para ouvir algo novo. Será para lembrar do que já é verdadeiro.